Isso. Ok. Deixa eu dar um ok ali, Ok, Vitor? Escolhe a posição. Ok. Agora já está tudo tranquilo. Tá. Vamos lá. 28 de julho de 2020, Idoso em Foco. Hoje, doenças demenciais, o impacto na família. Eu sou Cesaro Ferreira e mais uma live, o Idoso em Foco, tratando de questões que envolvem o idoso, a pessoa idosa, em todos os seus aspectos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Fonseca, médico, neuropsicogeriatra e presidente da Abraço Regional Minas Gerais, e muito conhecido e com vasta experiência nessa área gerontológica e geriátrica, né? Doutor Sérgio, é um prazer poder recebê-lo essa noite para poder falar um pouquinho sobre doenças demenciais e o impacto que tem na família. Uma boa noite. Eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho da experiência do senhor com esse comportamento humano, né? Bom, boa noite para vocês e a todos que estão nos ouvindo, né? Para mim é um prazer, né, ser convidado por você para me falar sobre essa situação, né, as doenças demenciais, o impacto que ela causa na família, né, no seio da comunidade em si. Né? Eu me chamo Fonseca, trabalho com neuropsiquiatria geriátrica já há alguns anos, fiz vários cursos, né, para me chegar até aqui, né? E estou à sua disposição para poder responder alguma coisa que você julgar necessário. Isso. Vamos fazer uma reflexão aqui, tem um breve texto aqui. As expectativas de vida da população vêm crescendo consideravelmente. Deve-se a isso as melhorias nas condições de vida da população, saneamento básico, campanha vacinal, tecnologia. À medida que a expectativa de vida torna-se mais elevada, tem-se observado um aumento das incidências de doenças crônicas incapacitantes, que necessitam de cuidados constantes. Pioram com o tempo e não têm cura, como é o caso do Alzheimer, que representa entre 60% a 70% dos casos de demência no Brasil. Em geral, a doença de Alzheimer acomete pessoas acima de 60 anos de idade. A partir de 65, o risco de desenvolvimento da doença duplica a cada 5 anos. No Brasil, o número de pessoas com a doença já atinge cerca de 1.200.000 pessoas. O Alzheimer é uma doença incurável, neurodegenerativa, que provoca queda das funções cognitivas, como problemas de memória, orientação no tempo e espaço, distúrbios de linguagem, aprendizado, tornando necessário cuidados permanentes de outras pessoas. Esses cuidadores, na maioria dos casos, são membros da família que muitas vezes desconhecem a doença, seus estágios e não sabem como lidar com o familiar portador do Alzheimer, surgindo um novo problema, a sobrecarga por parte dos cuidadores. Doutor, para começar essa conversa, hoje o Alzheimer, nós sabemos que o Alzheimer tem um destaque muito grande, né, na sociedade com essa doença demencial, onde muitas famílias têm sofrido em lidar com o ente querido ali, portador do Alzheimer. Mas, na verdade, sabemos também que existem outras, né, comorbidades e tudo que leva à demência. Eu queria que você explicasse o que seria o Alzheimer e o que é outras demências. Né? Muitas vezes as pessoas escutam, é muito comum a gente ouvir esses termos, mas às vezes confunde, mistura tudo, que até uns anos atrás era esclerosado, né? A pessoa está esclerosada. Aí depende de descobrir que não é só esclerosado, né? Tem o Alzheimer, que se tornou muito forte no nosso meio, e isso às vezes assusta muitas famílias. Explica um pouquinho sobre essas definições, por favor. Tá, nós poderíamos didaticamente dividir de uma forma até bem mais simples, né? Você tem as doenças demenciais, tá? Entre elas você tem o quê? A doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer levando à demência de Alzheimer.
e as demências não Alzheimer. Né? Então, as demências não Alzheimer, você teria chamada demência pelos corpúsculos de Lewy, a demência na doença de Parkinson, a demência da frontotemporal, também conhecida degeneração lobar frontotemporal, né? Então, são um grupo enorme de doenças que levam a um prejuízo cognitivo, um prejuízo comportamental. E elas recebem esse nome genérico de doenças demenciais. Né? Então, você tem, como eu falei ainda há pouco, um grupo que é a demência devido à doença de Alzheimer, né? E outras demências que não são ligadas diretamente à doença de Alzheimer. Quando eu falo doença de Alzheimer, é interessante a gente frisar, porque muitas das vezes as pessoas têm a doença de Alzheimer e não desenvolvem a demência. Né? Ela morre com 80, 90 anos, tendo a doença, né, que são as alterações a nível cerebral, mas não desenvolve o que é a clínica, que é a demência, que é o que expressa, né, o que as pessoas veem. Né? E, como você falou aí, à medida que a população envelhece, a expectativa aumenta, é evidente, né? E a gente vê cada vez mais o quê? O número de pessoas afetadas pelas morbidades. Né? E no Brasil, aproximadamente, como você falou, de 1.200.000 a 1.400.000 pessoas hoje têm a demência devido à doença de Alzheimer. Né? Ela em si representa aí de 70% a 80% de todas as demências. Né? Vindo logo em seguida aí a demência vascular, a demência frontotemporal e outras demências. Né? Mas, assim, a incidência e a prevalência maior, a nível mundial mesmo, é a demência devido à doença de Alzheimer. E o primeiro fator de risco, como você colocou aí, de fato, é a idade, né? Seriam os fatores não modificáveis. Que existem, na verdade, outros fatores modificáveis, que você pode modificar ou para diminuir as chances de a pessoa vir a ter. Né? Que é muito comum alguém perguntar: a doença de Alzheimer é genética? Né? Eu ouvi falar que se meu pai tem, eu vou ter. A gente não tem essa segurança de afirmar. Né? Isso, eu ia exatamente isso agora. Na verdade, existem alguns fatores, né, que são esses chamados fatores de risco. Né? Então, se são fatores de risco, são fatores modificáveis. Né? Evidente que a idade, né, uma carga genética, salientando mais uma vez, a carga genética própria da doença que a pessoa existe, não é dizer que ela vai transmitir para um terceiro. Né? Então, fatores assim, modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis que você pode diminuir, reduzir as chances de vir a ter, né, essa doença do futuro, né, seria chamado prevenção primária. Aí você pode o quê? Evitar o sedentarismo, né, a inatividade intelectual, né, combater o tabagismo, né, cuidar da hipertensão arterial, do diabetes, né, o baixo nível educacional também é considerado, né, um fator de risco importante, principalmente para essas doenças que a gente agora está se falando aqui. Entendi. Então, o interessante é o seguinte, que nós sabemos que o Alzheimer, como a pandemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus, tudo, não existe credo religioso, classe social, né? Sendo que o Alzheimer, como o senhor coloca, tem algumas características que influenciam o comportamento, né? A formação da pessoa pode proporcionar. Mas o Alzheimer, como o senhor também é presidente da Associação Brasileira do Alzheimer, no estado de Minas Gerais, nós sabemos que existe uma desinformação muito grande, né, por parte da sociedade, de modo geral. A própria sociedade, ela tem poucos locais que ela pode recorrer no sentido de ter apoio, de orientação, de buscar, né, orientações no sentido de ajudar o ente querido, de até mesmo preparar a mão de obra para poder lidar com essas pessoas, de repente com um grau mais acentuado da doença. Como você tem visto a disposição da sociedade, esse serviço no sentido de ajudar a acolher, a orientar as pessoas para lidar com essas questões demenciais? Bom, como você falou, é o seguinte, né? O impacto na família. Então, a gente fazer um histórico,
né, e ver o que é a doença de Alzheimer, né, ou também a demência de Alzheimer, tá? Isso para o Brasil é uma coisa nova, né? Se você pegar os países velhos, o velho continente, a Europa, né, essa situação de lá já é de muito tempo, né? O país nosso aqui, o Brasil, está envelhecendo agora recentemente, nos últimos anos. Verdade. Né? Então, como assim, o primeiro fator de risco da demência seria a idade e tal, isso para nós é um fator de risco, um fator novo, né? Tá? Se é um fator novo, obviamente é o seguinte, a gente também está despreparado para enfrentar isso, né? Não só a família, como nós profissionais, né? Então, enquanto, digamos assim, na Europa, no chamado velho continente, essas coisas já estão muito já evoluídas, muito já amadurecidas, aqui a gente está aprendendo a lidar com isso agora, né? Então, por exemplo, a questão do diagnóstico, a gente percebe o seguinte, o diagnóstico ainda é muito subdiagnosticado no Brasil. Se você falou que tem perto de 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 mil pessoas com doença demencial, né, principalmente Alzheimer no Brasil, isso, na verdade, é subdiagnosticado, né? Porque ainda falta o quê? O conhecimento, né, não só das pessoas que lidam com a saúde, né, também por parte dos familiares, né? É muito comum achar que o problema do esquecimento, ou seja, uma fase inicial da demência, né, seja isso o quê? Parte do envelhecimento normal. Não, ele está esquecendo é porque está idoso e assim mesmo, né? Que, na verdade, não é. Né? Então, essa crença que isso é normal ainda perdura entre nós, né? E aí sim, quando a coisa complica, ou seja, a doença evolui, né? Que se é um quadro demencial, na verdade, a gente sabe que isso é uma doença irreversível e progressiva, né? Tem uma brincadeira desagradável de fazer ou de falar, né? Se está pior agora, possivelmente vai piorar, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso e a família também. Agora, como como é uma coisa nova, então é o seguinte, isso para a família representa o quê? Uma sobrecarga de trabalho, né? Às vezes até uma desagregação no seio familiar, né? É muito comum a gente escutar nos consultórios, né? Às vezes um casal, né? Vice-versa, o marido ou a esposa, fala, olha, ou você opta pelo seu pai, sua mãe, ou a gente acaba com o nosso casamento. Eu já assisti isso, né? O casamento acabar, por quê? A filha, ao final, eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar da minha mãe, e o casamento vai embora, né? Então, há uma série de impacto, né, dentro do seio familiar que leva ao desgaste, né? Agora, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de apoio, né, por falta de instrução, né, que essas coisas acontecem. Então, daí que a gente está com muita luta, né, começando a desenvolver aqui, no estado de Minas, né, e sediado aqui em Juiz de Fora, que é um privilégio para nós, a ABRAS, né, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que, na verdade, é uma associação sem fins lucrativos, né, que a missão dela principal é informar, acolher, estar ao lado daquela família que tem uma doença dessa em casa. Entendi. O Pitico, nosso amigo em comum aqui, ó, que está participando, ele perguntou o seguinte: quem vai cuidar das pessoas idosas dependentes? Gostaria que o doutor Sérgio comentasse um pouco sobre essa questão do cuidado, né? Como que fica como tem ficado, né, essa questão do cuidado com as pessoas idosas, dependentes, e principalmente um grande número de pessoas que hoje são idosas, dependentes e moram sozinhos, né? Como você vê essa situação? Essa é uma situação muito difícil de falar, né? Porque se o idoso mora sozinho, presume-se que ele tem algum nível de independência, né? Como que ele está sozinho em casa, né? Alimentação, banho, os cuidados, gerenciamento das suas necessidades básicas, né? Compras, pagamento de contas, né? Então, se ele está sozinho, ele tem algum nível de independência, ele não é totalmente dependente, né? E quando você fala de dependência ou independência, é bom a gente dividir em dois grandes grupos, né? A parte funcional, né? Ou seja, a básica, que é banho, sanitário, vestuário, né? Tomar um medicamento na hora certa, essa coisa toda, são chamadas AVDs, atividades básicas da vida diária, né? E as atividades instrumentais, são aquelas mais complexas, né? Gerenciar conta bancária, usar transporte público, viajar, né? Cuidar de si próprio, sozinho, né? Essas aí são as AIVDs, né?
Porque é muito comum o idoso morar sozinho, mas ele tem o quê? A sua independência básica, né? Mas alguém faz as suas atividades mais instrumentais. Então, muitas vezes ele mora sozinho, mas com alguma supervisão de um filho ou de alguém próximo, né? Penso eu que um idoso, né, totalmente dependente, não só para as suas atividades básicas, como as instrumentais, ele não teria condição de morar sozinho, não, né? Eu acho que ele vai depender, sim, de alguém para cuidá-lo. Seja ele portador de alguma doença demencial ou de alguma limitação. Digamos, um idoso hipertenso, que teve um AVC e ficou cadeirante, né? Ele tem hoje incontinência urinária, fecal, depende de fralda. Essa pessoa, obviamente, não está sozinho, não. Eu penso que tem alguém cuidando dele, sim. Entendi. Uma coisa interessante a gente colocar é o seguinte, que o Alzheimer, apesar de, com a idade, das possibilidades, né, do surgimento do Alzheimer é a idade, mas que o Alzheimer também não escolhe idade. Tem pessoas mais novas também que já estão tendo, são portadores já do mal de Alzheimer. Isso é verdade ou é mentira? Que tem pessoas com 30, 35 anos já estão sendo diagnosticados o Alzheimer? Na verdade, é o seguinte, em outras épocas, né, um pouco mais aí, historicamente, tinha-se doença de Alzheimer, né, chamada esclerose, caduquice, né, ou senil, né? Em determinada época foi-se criado o quê? Uma linha divisória, chamada de 65 anos de idade. Então, quando você faz um diagnóstico de uma pessoa que tem uma doença demencial, tipo, né, a doença de Alzheimer, após os 65 anos de idade, ela é considerada o quê? Doença, né, ou demência, uma doença de Alzheimer de início tardio. Antes dos 65 anos de idade, tá, você chama isso de demência devido à doença de Alzheimer de início precoce, ou seja, antes dos 65 anos de idade. Então, existe doença demencial tipo Alzheimer antes dos 65 anos de idade? Existe, tá? Só que é um percentual menor, né? Os estudos falam aí de 5% a 10% desse grupo todo que você tem de Alzheimer de fato, de início precoce, antes de 65 anos de idade. Entendi. Interessante que tem trabalhos recentes, saindo agora, mais novos, né? Sobre essas doenças demenciais que se manifestam antes dos 65 anos de idade, né? Então, nós temos uma chamada atrofia cortical posterior, né? Que ela envolve a parte, né, de trás aqui, tá? Onde a pessoa tem na fase inicial, né, e muito ao longo do desenvolvimento da demência, alterações bisoespaciais, né? Então, a pessoa não consegue localizar bem o objeto na mesa, não consegue escrever direitinho, tem alguma dificuldade de cálculo, alguma dificuldade de orientação, mas alguém fala assim, mas interessante que a memória dela está bem preservada, né? Essas demências atualmente são chamadas de demências que preservam a região do hipocampo, que é a região da memória, onde fica gravado, né? Então, tem saído trabalhos inúmeros aí mostrando isso aí, que principalmente essas demências, chamadas demências precoces, elas têm, na sua grande maioria, a preservação da região do hipocampo, né? Mas elas têm exatamente um curso também progressivo, irreversível, e muito comprometedor também de suas funções, né? Da parte comportamental, da parte do funcionamento como um todo. E essas duas, geralmente, elas acontecem antes de 65 anos de idade. Entendi. Esse excesso que eu digo assim, esse consumo excessivo, né, de produto industrializado, muitos produtos agrotóxicos para combater muita praga nas lavouras, muitas coisas para conservar, muita modificação, né, da engenharia de alimentos e tal. Isso já foi diagnosticado ou identificado que ajuda a interferir nesse processo de alteração humana? Que chegando a provocar alguma demência, alguma coisa? Se a gente pensar nos agrotóxicos, né, os trabalhos mais recentes apontam o seguinte, para um risco maior para a doença de Parkinson, não para problemas da doença de Alzheimer, né? Tá. Então, tem muitos trabalhos mostrando mesmo que
o uso excessivo de agrotóxicos, principalmente nas pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, eles têm um risco maior mesmo de vir a sofrer da doença de Parkinson. Ah, tá. Uma outra questão muito comum das pessoas falarem, né, com relação ao Alzheimer, é justamente o que o senhor colocou, mesmo, que todo mundo acha que todo esquecimento é Alzheimer, como o senhor colocou, que o Alzheimer, muitas das vezes, a pessoa pode ter Alzheimer, mas o não desenvolver a doença, né? A doença não chegar ao ponto de perda de memória, essas coisas todas. Agora, a pessoa ela consegue diagnosticar Alzheimer ou outra demência a nível de laboratório, consultório, exame. Como que a pessoa procura? Eu estou percebendo que a minha mãe, a Castorina Aristeu, ela acho que ela trabalhou com o senhor no PAN Marechal, alguma coisa assim, no trabalho de saúde mental. Estou passando por essa situação. Minha mãe está com essa doença. Um dia está boa, um dia está esquecida. Como que consegue diagnosticar isso hoje no serviço público, por exemplo, em Juiz de Fora? Eu estou tendo esse problema com um familiar meu. Eu procuro um consultório, um exame laboratorial, clínico. Como que é identificado? Como consegue rastrear para diagnosticar uma doença? Identificar qual doença seria? Bom, se você fala pelo serviço público, seria como nós temos aqui na cidade hoje, seria essa questão da regionalização. Obviamente, se ela mora em algum bairro, ela vai procurar primeiro a sua atenção básica, né? Obviamente, vai estar lá um profissional que vai atender, né? E, possivelmente, se ele tiver uma noção, né, que nós fizemos ainda no ano passado, aqui um treinamento para atenção básica, os médicos de atenção básica, para fazer pelo menos um diagnóstico inicial, se tem ou não tem algum indicativo de uma doença de Alzheimer, certo? Uma vez tendo, ele deve encaminhar para um setor especializado aqui na cidade de Juiz de Fora, né? Parece que na saúde do idoso tem isso aqui, entendeu? Que vai dar a devida atenção ao problema, né? Agora, se pensar em termos de protocolo, seja aí no consultório, seja na atenção do SUS, né? O que se faz primeiro é uma boa anamnese, uma boa entrevista, né? Com idoso, com familiar, saber como começou, se ele tem alguma doença de base, hipertensão, diabetes, problema de tireoide, o nível educacional dele, né? Alcoolismo também é muito importante perguntar. É um fator que eu esqueci de falar, que são os fatores de prevenção primária, é o tratamento da depressão, né? A obesidade também agora está sendo considerado um fator de risco, né? Então, uma vez você feito esse diagnóstico, né, eliminado essas possíveis causas que podem levar, né, a essa doença, né, bom, você então vai estar lidando com a causa primária, ou seja, o envelhecimento, levando à doença demencial. O que fazer, né? Bom, seria o ideal uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, até onde eu sei, aqui em Juiz de Fora, é feita só a nível particular, né? Então, não tem isso, tá? Então, você pode fazer o quê? No seu consultório, seja até na atenção básica de saúde, né? O chamado teste de rastreio, né? Tem um teste que a gente usa muito, que é o mini exame de estado mental, né? Ele vale 30 pontos, né? E de acordo com o nível de escolaridade da pessoa, ou seja, anos de frequência na escola, ele tem um ponto de corte, tá? 12, 18, 20 pontos, a depender do ano de escolaridade da pessoa. Feito o mini exame de estado mental, já vai te dar uma ideia se essa pessoa está tendo alguma dificuldade ou não, né? E o mais importante de pensar em doença demencial é a funcionalidade, né? Ou seja, como essa pessoa está funcionando, né? Não, doutor, ela lidava bem com a conta bancária dela, né? Ia na padaria, fazia compra, ia lá no supermercado, fazia compra. Agora, ultimamente, não, está tendo essa dificuldade, né? Se é para comprar, se banana na compra. Mamãe manda trazer lá, por exemplo, carne, batata, ele chega lá com um fósforo e uma lata de óleo, né? Faz a lista, aí chega lá e ele perde a lista. Mas é engraçado, ele está bem em casa, ele toma banho sozinho, ele conversa, né? Ou seja, a doença demencial, na parte funcional, ela começa da parte mais complexa. Então, você tem que examinar também, ou seja, avaliar essa pessoa, né? Principalmente com a família, né? Como que ele está funcionando, né? Bom, você fez a parte funcional, fez um teste de rastreio com mínimo,
Tendo a possibilidade, o ideal é você fazer uma ressonância magnética cerebral. Primeiro, talvez descartar alguma doença que você não está vendo, um tumor, alguma coisa assim, né? Muitas das vezes você não tem, de fato, isso, né? Mas, às vezes, numa imagem, uma ressonância, você vai ter o que lá? Algum dado, né, de alteração cerebral que te ajuda. Por exemplo, uma atrofia cerebral, né? Uma atrofia principalmente de lobo temporal, da região dos hipocampos, né? Isso vai te ajudar a caminhar aí e para um diagnóstico de possível doença de Alzheimer, né? Entendi. Fazer palavra cruzada. Fazer palavra cruzada, caça-palavra, fazer esse exercício, né, da memória. Realmente previne o Alzheimer ou outras doenças a acelerar, né, a prosperar, previne a de fato nem ser cometido da tal doença, ou isso é papo furado? Eu falei no início, né, que você pode diminuir os riscos, as chances, né, principalmente, ou seja, diminuir, ou seja, reduzir, né, a inatividade intelectiva, é isso que você falou, né, uma pessoa ativa, né, não só a parte intelectiva, como a parte física também, ela reduz muito as chances de vir a ter, né? Quer dizer, ler jornal, ler revista, fazer palavra cruzada, jogar dama, qualquer atividade que vai mexer com a parte cerebral, isso, de fato, ela faz um fator de proteção, sim. Isso aí não tem como negar, não. Tá? Entendi. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte, mais ou menos dentro dessa linha, né? Ter a vida em atividade evita ter essas doenças ou, se já lhe acontecer, vai acontecer mesmo? É a pergunta da Maria de Lourdes. Bom, a Maria de Lourdes está perguntando uma coisa assim, interessante, né? Atividade. Que tipo de atividade? Atividade intelectual? Não, o papai gosta de ler, né? Ele tem aí o seu livro ginasial, fez o primário, fez o ginásio, antigamente era assim, né? Tinha o primário, ginásio, científico, essa coisa toda, né? O papai fez isso, né? É um contador, ele voltou? Tá. Então, isso para ele é muito bom, né? Isso, de fato, vai reduzir as chances, tá? Agora, quando você diminui as chances, tá? Você está reduzindo os fatores de risco, a possibilidade. Não é dizer que isso vai te, digamos assim, te evitar, né? Ou seja, eu vou fazer que eu tenho certeza que 100% eu não vou ser acometido da doença. Diminuir chance é uma coisa, né? Não é uma garantia, né? Evitar sempre. Seria ter mais ou menos assim. Né? Igual, por exemplo, se você pensar assim, eu tenho um medicamento que alguém está usando que não vai ter Alzheimer. Né? Eu vou ser sincero, isso aí é mentira, não existe. Tá? Isso que eu vou dizer, essas crendices, né? Chá de não sei o que, misturado com não sei o que lá, essas coisas, isso tudo não tem diagnóstico nenhum disso que vai crendice. Vai fazer mal, vai dar diarreia. Entendi. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, o Alzheimer, ele por ser progressivo, mas ele é tratado inicialmente sempre com medicamento, né? E aquela coisa, é importante a gente frisar que a medicação para Maria não é a medicação da Joana, nem a medicação do Pedro para o João. É assim? Né? Não é a mesma medicação para um mesmo tratamento. É verdade ou não? Uma vez que você fez o diagnóstico, né, de uma doença demencial tipo Alzheimer, né, você, assim, os medicamentos que a gente usa não são medicamentos que levam à cura, né, são medicamentos que reduzem a velocidade de piora da doença. Né? Ou seja, como se fosse um carro a 100 km, você faz alguma coisa, segura ele vai a 30, mas ele vai andando. Né? A mesma coisa, esses remédios que a gente usa para a doença de Alzheimer. Uma vez feito o diagnóstico, se você não fizer nada, possivelmente essa doença vai ter evolução muito mais rápida, né? Ou seja, os custos vão ser maiores, né? As complicações vão ser maiores, né? A carga de trabalho para o familiar e o cuidador vai ser maior, né? Ou seja, as complicações vão ser muito mais drásticas, muito mais piores. Se você usa algum medicamento, esse complexo, né, ele pode ser bem diminuído, ele pode ser reduzido, né? E a própria sobrevida da pessoa fica
bem mais estendida. Esses medicamentos, na verdade, nós temos 3 opções, chamado galantamina, a ribastigmina e a donepezila, né? E o outro medicamento que você pode usar, nesses casos, uns quadros mais avançados, seria a memantina. Tá? Na verdade, todos esses medicamentos, exceto a memantina, eles têm assim, o mesmo perfil de resposta, de efetividade. Né? Talvez o que muda aí é o efeito colateral da pessoa. Ela não suportou bem a ribastigmina, por outro lado, suportou bem a galantamina. Né? A gente sabe que a resposta vai ser igual nos 3 medicamentos. Né? Agora, é lamentável a gente falar o seguinte, que tem 1/3 das pessoas que têm a doença e não respondem ao medicamento. São chamados mal respondedores. Você dá o medicamento, troca, faz associação, né? E, de fato, a pessoa, você percebe, a família percebe, não está adiantando nada, está piorando cada vez mais, passou-se 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, e essas pessoas estão piorando, mesmo sobre a vigência dos medicamentos. Essas pessoas são chamadas mal respondedores, e, de fato, não adianta você trocar o medicamento A, B ou C, e que, de fato, ela não está respondendo ao medicamento. Entendi. Uma coisa, é mais diagnosticado no homem ou na mulher o Alzheimer, por exemplo? É uma pergunta, assim, difícil e fácil de responder ao mesmo tempo. Né? Quem que cuida mais bem da saúde, o homem ou a mulher? A mulher. Né? Então, a expectativa de vida é maior aonde? No homem ou na mulher? Na mulher. Né? As profissões de risco são maiores no homem ou na mulher? Na mulher. Né? E você pode observar que você vê muito mais viúvas do que viúvos. Né? Bom, se tem muito mais viúvas, muito mais mulheres, muito mais idosas, né? E sendo que a incidência é maior das pessoas mais idosas, óbvio que você vai encontrar um número maior, não só de incidência e prevalência, não das mulheres, porque elas têm uma sobrevida maior, sim, do que o homem. Entendi. Tá. Uma coisa que a gente tem observado, né, tem sido crescente essa questão não só da longevidade, mas também automaticamente do crescimento do Alzheimer e outras doenças. E aí até uma pergunta aqui, ó. A cidade tem se preparado para atender publicamente as pessoas idosas com doença de Alzheimer? Você tem percebido a preocupação, né, do serviço público de forma geral, ele oferecer esse serviço? A gente sabe que a Brás está começando a oferecer esse serviço de fora, por causa da pandemia, está tendo que ser remotamente, então tem sido muito reduzido. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso e convidar e explicar às pessoas como participar. Mas como você tem observado a preocupação, o envolvimento, né, do poder público em preocupar com essa questão do envelhecimento, principalmente tocante a essas doenças muito particulares, né, que surgem na terceira idade? Como você tem percebido isso? Pelo que eu percebo aqui no Juiz de Fora, assim, o meio público, né, principalmente por parte aí da prefeitura, né, que é responsável, né, a gente vê algumas iniciativas mesmo, né, não só na saúde do idoso, né, a universidade tem lá em cima lá com a doutora Ana Laura, né, o Leopoldo, né, a CISP aqui em Juiz de Fora, né, elas têm sim, elas têm alguns protocolos de atendimento à pessoa idosa com algum problema cognitivo, sim, tá? É evidente que Juiz de Fora, por ser uma cidade pequena, não uma cidade ainda provinciana, né, as coisas caminham a passos curtos, né, as pessoas não têm um envolvimento muito forte, falta financiamento, porque, na verdade, assim, é uma doença cara, não é barata, não, tá? Lidar com a doença de Alzheimer, fazer o diagnóstico, tratamento, se você for levar a fio, a protocolo, é uma doença cara, tá? A gente pensa hoje aqui, se você for ter cuidadores, medicamentos, né, ela passa aí de 12 a 15 mil reais mês, tá? Entendi. Isso assim, depois de feito o diagnóstico, né? Mas quando você volta a olhar para, por exemplo, capitais, São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte mesmo, né? Lá, sim, tem lugares, né, específicos de trabalhar com memória, né? Centros especializados que têm apoio, não só apoio social, financeiro, parte do governo, parte dos laboratórios, das empresas particulares, que aí sim você tem centro de referências, né? Ou seja, você fala em São Paulo, para onde você vai mandar
um idoso, olha, vai mandar para a USP, que lá eu sei que tem alguns centros, né, lá dentro, especializados não só em tratamento, também em pesquisas, né? Talvez isso é que falta em Juiz de Fora, mas não por parte assim, do entusiasmo, do desejo das pessoas, mas talvez mesmo por uma questão de financiamento e de suporte como um todo, né? Entendi. Você observa, então, que existe pessoas que são comprometidas, têm se dedicado, né, a cuidar dessa parte da população que tem crescido, mas então falta ainda um pouquinho mais de sensibilidade no sentido de investir para esse acolhimento e favorecer um atendimento melhor, uma acolhida melhor, principalmente ao familiar, que muitas das vezes sofre mais do que o próprio demenciado, a pessoa ali, né? Porque o familiar ele sofre com a doença do parente e sofre com as consequências também, né? Agora, uma coisa interessante que eu tenho observado são questões de LPIs também, né? Muitas das vezes nós temos, hoje em Juiz de Fora, em torno de 600 pessoas idosas institucionalizadas. E ainda falta vaga. A gente sabe que tem pessoas aguardando, principalmente vagas públicas, que é onde a prefeitura tem uma parceria com o Abrigo Santa Helena, que no momento da pandemia agora não está acolhendo ninguém, e ainda tem pessoas aguardando, aquela coisa toda. Esse treinamento, treinar a mão de obra. Segunda-feira nós falamos algumas coisas a respeito disso, né, na live com a Gleice, a psicóloga, e com a Leni, sobre os cuidados. Treinar o cuidador do idoso, né? Não porque tem o cuidador e o acompanhante. Até o senhor define muito bem essa questão, né? Do cuidador e acompanhante, né? Então, treinar o cuidador para ele poder também lidar com o portador de Alzheimer, que na verdade existe uma escala, né? Não é todo mundo tem lá o grau de comprometimento. Como que o senhor vê esses cursos, essas ofertas que tem de serviço voltado à mão de obra, seja do cuidador profissional ou seja do familiar, né? Que é obrigado a cuidar, mas na verdade tem um comportamento de acompanhante. Como que o senhor vê essa complexidade hoje a nível de oferecer no mercado uma oportunidade de melhorar esse serviço? Quando você fala cuidadores, a gente tem dois grandes grupos de cuidadores. Os cuidadores formais, né, e os informais. O informal é exatamente a família, né? E acaba sendo, como você colocou aí, ele cuidador e acompanhante, né? É porque ele mora junto, tá? E os cuidadores formais, que são aqueles profissionais, né? Quando você fala profissional, esse cara tem que ser treinado. Tem que ser equipado com conhecimento, né, não só da doença, e como lidar com a doença, né? Então, aqui em Juiz de Fora, eu já vi na mídia alguns anúncios de alguns cursos, né, que oferecem exatamente isso, capacitação para as pessoas lidarem com as pessoas idosas, né? Eu, na verdade, eu não tenho nenhum conhecimento a fundo de como eles funcionam, né? Mas eu penso que é o seguinte, seria muito básico, primeiro, você passar para eles o que é a doença, né? Eu vou lidar com doença de Alzheimer, eu vou lidar com o idoso, né? Qual vai ser a resposta, né, que eu vou ter a cada dia daquilo que eu faço para ele, né? Eu posso, para citar um exemplo, eu posso confrontá-lo, né? Se ele falar alguma coisa que eu vejo que não é, bater de frente com ele, né? Eu tenho que ter alguma informação de como eu lidar com isso, né? Isso são os profissionais, eles, obviamente, são pagos, né? Eles são funcionários de alguma instituição ou de alguma família para lidar, né? Então, eles são os cuidadores, tá? E, como você colocou, a Abraço está aí para ajudar nesse aspecto, né? Mas só que atualmente a gente não pode, porque está nesse período aí de todo mundo fala, né, que já está também complicado, né? Pandemia, né? Vamos ver se isso passa aí para a gente poder abrir as portas da Abraço aqui e fornecer os cursos que tem para cuidadores, né? Ou seja, cuidadores formais, que seriam aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar, em ser profissionais, e a própria família, que é onde a carga é maior, né? Ou seja, o trabalho, né? O estresse, o sofrimento, né? A angústia, né? Já está dentro de casa, né? E a gente pretende, no futuro bem próximo, acolher toda essa demanda que está aí à nossa espera.
Então, eu entrei nesse assunto porque é o seguinte: a pessoa, né, o cuidador, o acompanhante, o comportamento dele, às vezes, ou na maioria dos casos, a falta de preparo, o senhor vê que ele pode agravar o quadro clínico desse paciente? Ou o senhor acha que vai ser só mesmo uma questão comportamental ali de momento, uma coisa que seja contornável? Ou agrava no sentido de gerar mais instabilidade no paciente e agravar o Alzheimer, né? O processo de evolução dele e tal? Quando você fala da doença, a doença ela é irreversível, né? Ela é progressiva, Uhum. tá? A doença. Agora é o seguinte, as manifestações clínicas. A própria demência é uma manifestação clínica, né? E a demência ela não é só a parte cognitiva, memória, atenção, cálculo, é a parte comportamental também, né? Aí você tem delírios, alucinações, agitação, dificuldade do sono, dificuldade para alimentar, perambulação, aquela pessoa que anda a noite inteira, ou durante o dia mesmo, sem propósito, né? São essas alterações neurocomportamentais e talvez físicas, mesmo agressão, hostilidade, que traz um maior impacto, né? Um maior trabalho para a família, né? Agora, se a pessoa não souber lidar, isso pode piorar? Pode. As manifestações clínicas, ou seja, se a pessoa já está agitada, né? Por uma dor, talvez, também você tem que saber diagnosticar isso. Ela está o quê? Agitada porque está sentindo alguma dor e não sabe expressar. Ela está com alguma infecção urinária, né? Uma dor, uma coisa assim. Você tem que primeiro ter uma ideia disso aí, né? Uma vez que não tem isso aí, é só mesmo uma manifestação própria da doença, essa agitação, esses gritos, né? Se você não souber lidar com isso, né? Aquilo que eu falei ainda há pouco, confrontar com a pessoa, né? Gritar com ela, mandar, dar ordens, sendo que ela não tem capacidade mais de entender, eu penso que aí vai piorar mesmo a situação comportamental. Agora, a doença em si, ela progride, né? Agora, as manifestações, né? Ou seja, o declínio, né? Ou seja, o declínio ele piora assim. Se você não tiver um tato, saber lidar, e não só a pessoa, como você também adoece. Né? Se você não souber lidar, você adoece também. Isso aí que eu ia falar. Então, muitas das vezes, o lidar com essa pessoa, muitas das vezes tem gerado muitos problemas no profissional ou até no familiar, né? E aí a coisa piora, né? Porque já não está dando conta de cuidar de um, aí um que cuida do S também, o negócio ficou comprometido. Agora, a cidade de Juiz de Fora, ela é referência não é só para o Juiz de Fora, o serviço de saúde aqui é uma referência regional, até para outro estado. O estado do Rio vem muito aqui buscar apoio, recurso aqui. O senhor colocou que essa questão de entrar pela atenção primária, né, no serviço e ele prosseguir. Mas quando precisa os diagnósticos, de modo geral, né, de exames e tudo, laboratorial, eles de fora, eles têm conseguido, o senhor sabe se tem conseguido a tempo, ou tem demorado muito e com isso agrava automaticamente, né, fica postergando, né, o diagnóstico e com isso também acelera o processo de doença e tudo. Como você tem visto essa questão de quando se fala no oncológico, paciente oncológico, a gente sabe que tem uma agilidade nos processos de exames, coisa. Quando é voltado essa questão que diagnostica essa questão da demência, a palavra certa é demência. Quando é diagnosticado algum tipo de demência, existe alguma prioridade? Você sabe se existe alguma prioridade para poder buscar esses exames laboratoriais? Bom, aí vai ter que passar pelo que eles chamam de especialista, né? Se for preciso de uma ressonância, de uma tomografia cerebral, obviamente que vai ter que ter um especialista fazer a solicitação, né? Obviamente a solicitação eletiva, né? Não é a urgência. Obviamente ela vai entrar na fila, vai demorar um tempo, né? A avaliação neuropsicológica, eu penso que não tem isso na prefeitura, assim, a nível de serviço público, né? A não ser que essas pequenas avaliações que a gente faz, né? Que o próprio psicólogo aí da saúde do idoso, ou de uma atenção básica, pode fazer uma avaliação funcional, uma avaliação do mini estado do exame mental, tranquilo, tá? Eu acho que isso é capaz. Agora, se a gente parar para pensar, e talvez até objeto de discussão, e a gente não vai parar por aí,
A questão do diagnóstico, né? Você vai fazer uma ressonância, uma tomografia, um exame laboratorial, uma avaliação neuropsicológica, sendo que está na sua cara que essa pessoa tem demência, né? Às vezes, assim, eu acho que você pode até pular toda essa estrada toda, né? E, assim, olha, conversar com a família, falar, olha, é evidente, né, que ele tem um problema sério, né? O senhor mesmo falou que ele funcionava tão bem, agora já está tendo dificuldade, né? Mas ele tem uma saúde física boa, ele não é hipertenso, não é diabético, né? Eu do lado de cada mesa, né? Eu penso que o seu familiar tem algum problema de memória, possivelmente uma demência, né? E possivelmente, né, mais uma vez essa palavra, seja um problema de Alzheimer, né? Vamos começar a tratar? Vamos começar a tratar antes que a coisa piore? Acho que dá para pular, sabe, essas coisas todas aí. Eu me lembro de um professor muito nobre de São Paulo, ele fez um curso em Newcastle, na Inglaterra, né? E ele perguntou para a gente qual exame que a gente queria fazer no Brasil, né? E todo mundo falou espectro cerebral, ressonância, né? Ele falou, olha, onde eu fiz o curso, quando você pede uma tomografia, você já está pedindo muito. O exame lá, a gente faz o diagnóstico, é clínico, entendeu? Entendi. Então, eu acho que assim, se a gente tiver uma boa informação clínica, um bom olhar, um bom ouvido, muitos desses exames a gente pode pular, né, com o consentimento da família, orientar bem a família, né, e começar a tratar mesmo já do problema antes que a coisa piore, porque depois que piorar também muito, o medicamento faz pouco efeito, né? Tem trabalho mostrando aí que tratar no primeiro ano, a resposta é brilhante, no terceiro ano é brilhante, depois ela vai diminuindo de eficácia. Entendi. Né? O interessante, então, seria, no caso, aprimorar a formação, né, e a informação junto à rede básica de saúde, no sentido para poder facilitar esse diagnóstico. Fazer o treinamento que a Abraço fez no ano passado com os médicos da rede de atenção primária, é isso? Isso. Eu falei, acho que foi semana passada, né, que talvez o ideal seria o seguinte, a gente treinar mais o agente de saúde, que é aquele cara que vai direto na casa da pessoa, né? Que vai ver e logo lá quem está... Identifica lá o morador que nem de casa sai, né? Morador dentro de casa, entendeu? E daí ele passar para talvez o seu superior, que seria a enfermeira-chefe do serviço, né? Ir lá junto com ela e ver, e de fato depois chamar o médico para confirmar o diagnóstico e dar um olhar mais, né, mais firme naquela situação, né? Porque se você treinar o agente básico de saúde, eu acho que assim, já está fazendo um grande papel, né? Que é o cara que vai ver ali, de fato, o idoso está com algum problema, uma fase bem inicial, ainda tem muito recurso, muita coisa para fazer nessa fase inicial. Eu acho que a gente talvez... Na verdade, eu entendo o seguinte, que o nosso serviço básico de saúde, ele precisa de fato ser um pouco mais investido no sentido da prevenção, né? A gente tem muita questão do curativo. Acho que essa questão do serviço de atenção primária tinha que ser um pouco mais treinada, de fato, a prevenir, a informar a comunidade, para poder reduzir custo, reduzir tempo e melhorar os diagnósticos. Muitas das vezes, ou é mal diagnosticado, ou nem é diagnosticado, diversas outras doenças e tudo mais, e a gente vive essa situação, né? Gasta-se muito para tentar curar e muitas das vezes com situações que poderiam ter sido reduzidas com um pouco mais de informação, de preparo. Tem mais outras perguntas aqui. O Pitico coloca aqui, mais uma vez, o seguinte, para a gente falar sobre como como as pessoas interessadas podem participar da reunião da Abraço de Fora. Né? Daqui a pouco o que o senhor falou, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como eles participam, né? Como eles recebem informação sobre as reuniões que têm sido abertas, no sentido de orientação, né? De trocar ideias sobre alguns comportamentos, alguns diagnósticos, tentar ajudar as pessoas familiares, principalmente, ou pessoas próximas, né?
Tem algum lugar, tem uma pergunta aqui, ó, tem algum lugar onde as pessoas que têm alguém na família com esses problemas possam frequentar para aprender a lidar com essa situação? Então, uma pergunta complementa a outra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já tem 50 minutos já nosso bate-papo aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente isso. Abraço é a luz do fim do túnel, né? Porque, na verdade, nós não temos outro serviço parecido no sentido de acolher essa família que tem passado por esse momento e orientar. Fala um pouquinho sobre a Abras e como é a expectativa de trazer para o Juiz de Fora, de colocar, não só Juiz de Fora, mas Minas, né? Mas sendo aqui a sede, colocar como que isso pode facilitar para ajudar as pessoas e como as pessoas podem estar buscando esse apoio da Abras. Bom, primeiro é o seguinte, voltar a falar desse problema que o mundo está enfrentando, que é a pandemia, né? Então, está todo mundo restrito à sua movimentação, às suas reuniões, né? Obviamente, as reuniões da Abras também, as chamadas reuniões presenciais, estão suspensas, até por uma ordem da Abras Nacional. Obviamente que é certo isso, né? Bom, uma vez assim, a gente podendo fazer nossas reuniões, aí vamos ter o lugar certo, os horários, né? O dia certo, a gente reunir, e a gente vai passar essas informações, né, trocar essas experiências, né, para amenizar o impacto, a angústia dos familiares, né? Mas essa reunião presencial ainda demanda de tempo, né? Nós estamos ainda agora aguardando o que vai acontecer com essa situação que a gente está enfrentando aí, né? Agora, o que está acontecendo são reuniões online, chamadas reuniões remotas, né? Seria tipo lives. Ontem mesmo nós fizemos uma, né? Eu não tenho aqui para você, César, depois você poderia entrar em contato com a Neuza, né? A Neuza está aqui, que faz parte da nossa associação, ela passar o contato para as pessoas interessadas, né? Nos dias, né, pré-determinados das nossas reuniões. A princípio está marcado já para toda a última terça-feira de cada mês, né? A gente fazer a nossa reunião, a nossa live, entendeu? Ontem teve uma, né? E possivelmente a última terça-feira agora de agosto vai ter outra, né? E aí, você tendo isso aí, você pode passar para essas pessoas interessadas. Eu não sei qual o endereço certo da Neuza, mas a Neuza que está colocando as pessoas interessadas no grupo. Entendi. Eu tenho o telefone dela aqui, eu vou disponibilizar, porque é o número que o pessoal tem colocado para divulgação, né? É a Neuza. A Neuza está aqui, né? Isso. Coloquei o telefone aqui, ó. 9977-4281 da Neuza. Falta o número 9, né? Gente, pessoal, acrescentar o 9. Então, doutor, nós sabemos também que existe, que o Brasil, a expectativa é que em 2025 o Brasil é a sexta nação no mundo com população idosa, né? Nós seremos o sexto país com mais idosos, é a expectativa que existe, segundo os estudos. E que tem a pandemia demencial, né, prevista para 2030 e tal. Isso procede, isso tem sentido, isso está, de fato, configurado dentro de estudo, ou é mesmo só uma expectativa em virtude do envelhecimento e da crescente onda de doença? Porque agora tem a pandemia, né? A gente sabe que vai ter gafanhoto, está aparecendo tudo. Não sei onde você está falando. Esse negócio aí. A nova pandemia, eu estou rindo pelo seguinte, o nosso amigo jornalista Jorge Sanglar, eu entreguei um texto para ele, e deve sair na tribuna, talvez essa semana, ou semana que vem. Parece que você leu alguma coisa no meu cérebro, ou no cérebro do Jorge, dizendo o seguinte, sobre essa pandemia, que o título é assim, a pandemia que inicia, exatamente para falar sobre essa questão da doença, da demência da doença de Alzheimer, né? E que, de fato, é isso mesmo, né? Eu chamo do texto, vou falar aqui, de pandemia a nível mundial, né? E o pior é o seguinte, que quando nós chegarmos em 2050, 71% de todas essas doenças demenciais, principalmente Alzheimer, elas vão estar nos países em desenvolvimento,
né, os chamados os BRICS, né, Brasil, Rússia, China, Índia, me parece que África do Sul, me parece, que faz parte dos BRICS, ou seja, os países em desenvolvimento, né? Então, de fato, assim, para o futuro, né, esses países aí, eles têm que se mexer, principalmente o Brasil, né? Se você vê a Europa, os Estados Unidos, eles têm planos já para 2020, 2050, 2030, né, de como enfrentar isso no futuro. E aqui no Brasil a gente não vê, né? Por isso que Existem pequenos movimentos, né? Ou seja, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio tem lá os seus programas, os seus projetos, né? Mas são coisas restritas a cada estado, né? A nível de Brasil, ou seja, o que nós vamos fazer em 2040, né? então, Vai ter cada lugar, eu não sei. Então, vai ser um número muito alto de pessoas procurando atendimento, né? E, de fato, com a doença batendo a porta e não tendo uma porta para procurar socorro. Por isso que eu fiz anteriormente perguntas sobre o serviço público, né? Por que acontece? Nós, segundo os dados oficiais do IBGE, nós somos a terceira cidade com maior número de idosos de população, cidade com mais de 500 mil habitantes, tal. Perdemos apenas para Porto Alegre e Rio de Janeiro, que são duas capitais, onde o investimento e as coisas acontecem em outra velocidade. Então, nós temos a cidade do interior, a maior cidade do interior do Brasil, com um nível de população idosa em cidade com mais de 500 mil habitantes, né? E esses dados, que já são colocados pelo mundo todo, parece que é coisa que nunca vai chegar aqui, né? Nós temos uma população idosa grande, crescente, onde existe riscos já diagnosticados, identificados a caminho, né, que estão vindo de encontro a tudo isso, e a gente tem tido um comportamento da inércia, né, esperando acontecer, né? Aí entra a fala que o senhor colocou, muito bem colocado, é o seguinte: existem profissionais, pessoas que têm pensado, comprometido e tudo, mas quem deveria colocar o dinheiro para poder a engenhoca rodar não põe, porque acha que só a hora que acontecer que precisa de lubrificar a engrenagem. E é justamente essa fala, porque a gente tem uma realidade muito cruel já, a gente vive já as dificuldades que as pessoas têm para poder buscar um profissional, né, especializado no mercado, que a prefeitura, neurologista quase que não existe na rede pública Juiz de Fora. É uma dificuldade para poder arrumar um neuro, né? Qualquer especialidade está cada dia mais difícil. E quando vai para os diagnósticos laboratoriais, aí piora, porque aí demorou para chegar no especialista, vai demorar mais ainda para poder autorização para o diagnóstico. E essas questões que são gritantes, vamos colocar assim, e vai chegar, elas não têm sido tratadas por quem deveria, com o devido compromisso. E então vai ser aquilo que o senhor acabou de colocar. Na hora que chegar, vai ter que fazer de qualquer jeito. E o custo vai ser muito mais alto, né? E a gente vai, de repente, não conseguir a contento fazer algo que, de fato, venha amenizar esse sofrimento, né? E, automaticamente, esses dados que o senhor coloca, de 71% da população em 2050, que já está logo ali, né? 2050 está chegando. O camarada, 71% da população, né, com problemas, a gente sabe que a coisa vai ficar muito mais complexa. Então, essa reflexão que eu acho que é interessante, já estamos caminhando para o final, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse comportamento, né? Esse comportamento do serviço público, independente de quem seja o gestor, mas esse comportamento das pessoas comprometidas em fazer a política pública da saúde, como isso precisa ser tratado, como que isso o senhor vê para despertar essas pessoas para essas possíveis, né, e futuras pandemias e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu agora não estou mais no serviço público da prefeitura, né? Mas teve uma época que eu montei um serviço, assim, eu chamei de serviço, na verdade era uma situação de quase de voluntário, embora eu era funcionário da prefeitura na época, tá?
eu trabalhei como psiquiatra, né? Eu montei um serviço chamado CAID, que era um lugar que atendia as pessoas, os idosos com problemas cognitivos, tá? E na época funcionou, mas maravilhosamente muito bem, né? Eu tinha uma via de mão dupla com a Ilane da CISPES, né? Onde que eu atendia o idoso, funcionava ali na rua Tiradentes, onde hoje o CASM, né? Da saúde mental, né? Então eu atendia ali os idosos, era eu mais 3 psicólogos, né? A gente estava lançando uma semente, né? Que a minha ideia, na verdade, era colocar, era assim, trazer, né? Não digo trazer, né? Mas criar na cidade um centro de referência. Eu falei, vai começar aqui, vou plantar a sementinha aqui, né? E daqui a gente vai montar aquilo que eu falei, que existe São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Sul, né? Tem um centro de referência, ou seja, para onde eu vou mandar. Então, eu criei esse serviço, na época, o coordenador de saúde mental, vou falar o nome dele aqui, tá? Era o José Eduardo Amorim, tá? Ele me deu um apoio muito bom, nós montamos esse serviço, né? Era eu, 3 psicólogos, tá? Contava muito com a ajuda do rapaz que trabalhava lá na portaria, que era o Alain, né? E as funcionárias também da portaria lá, né? Do centro social, essa coisa toda, da recepção. Isso funcionou, mas maravilhosamente muito bem. E aquilo que você falou, a demora não tinha, né? Às vezes eu atendia um doente, um idoso, na quinta-feira, pedia uma ressonância, uma tomografia, alguns exames laboratoriais, encaminhava ele para a CIRF, né? Eu ligava direto para lá, entendeu? Ela já marcava aquilo aí com menos de 24, 48 horas, né? Ou seja, era uma coisa, uma velocidade de atendimento assim, nunca vista, né? Tanto é que as pessoas na época que trabalhavam lá falavam, interessante, os idosos saem daqui, a família, mas assim, perplexa com o que está acontecendo, né? Ou seja, chegou aqui há 15 dias, já tem diagnóstico, já tem possibilidade de tratamento, né? Só que, por ser municipal, depende o quê? Vontade política, né? E eu falo isso de peito aberto, eu já dei entrevista na época aí com um programa que tem na antiga TVE, né? Então eu não tenho... Entendeu? Na época, assim, depois que trocou a gestão, saiu o Zé Eduardo Amorim, esse serviço parece que não fazia parte da prefeitura, né? Da saúde mental, né? Dizendo que não estava contemplado. Falei, gente, como é que pode estar contemplado uma cidade que só tem velho? Troço que funciona, né? E troço que funciona, tá? Então, na verdade, isso aí acabou e ficou só mesmo na história, né? Mas foi assim, um período de experiência boa para mim, para as pessoas que trabalharam comigo, né? E para quem acha que assistiu... Provou que funciona, né? Provou que funciona. O Tito Meira, nessa época, ele sabia disso, desse serviço, entendeu? Quantas pessoas mais que você procurar aí vai te dar notícia disso aí? Embora for um serviço acadêmico, né? Ou seja, de rastreio, tá? A sementinha, né? Ela nasceu, germinou, mas quem tinha que jogar água nela não jogou, tá? Bom, sim. Mas agora eu vou... O que nós deveríamos pensar, tá? Se a gente puder dar uma opinião, eu acho que deveria ser o seguinte, por exemplo, Secretaria de Saúde, né? São vários órgãos, né? Vários departamentos, essa coisa toda. Eu penso que falta aqui o seguinte, um lugar, né? Dentro da prefeitura, do serviço municipal, assim, criado para atender idosos com problema cognitivo, tá? Olha, aqui é o centro de referência que vai cuidar de doenças demenciais, seja ela de Alzheimer ou não, tá? E uma coisa que eu sou contra quem Juiz de Fora, aí eles falam que isso aí é programa do Estado, é programa federal, é o que eles chamam de regionalização, né? Quando eu tinha esse serviço lá, eu ficava na bronca com isso, entendeu? Ou seja, o idoso tem uma demência de Alzheimer e mora no São Benedito. Ele pode ser atendido lá onde eu trabalho. Ah, não, o de Grama não pode, porque não faz parte da região. Eu vou deixar o de Grama morrer, entendeu? Eu acho que isso é um risco de negócio de regionalização. Eu acho que a saúde ela tem que ser atendida assim, dos 4. Teve um delayzinho na internet, mas está voltando. Eu estou certo, teve um probleminha na internet lá. Mas é muito interessante essa fala, né? Quando prova que é capaz. Nós temos a condição, temos profissionais, temos pessoas comprometidas
e ser protagonista de um trabalho de referência. Juiz de Fora precisa dessa referência, porque não só o número de idosos, como também a referência que somos para a região. Então, acho isso de tamanha importância. Vamos ver se o doutor Sérgio volta, ele caiu, creio que ele volte para a gente poder estar despedindo. Mas eu acredito nisso, eu acredito que o Juiz de Fora precisa, de fato, de voltar a ser protagonista de políticas públicas, de serviços públicos, não só para pessoas idosas, né, autônomos e tudo, mas problemas de saúde seríssimos que nós temos na cidade, que muitas das vezes é tratado só quando a coisa já está mesmo bem complicada. Vamos ver se o doutor Sérgio volta para poder nós agradecer a participação dele e encerrarmos. É só ele voltar no próprio link. Vamos ver se ele volta lá. Vou falar com ele. É só ele voltar no próprio link e a gente aceita ele aqui de volta para a gente estar encerrando. Ô Pitico, quero te agradecer também, agradecer todos que participaram, a Lourdes, a Vanessa Rolim, a Ana Ed, Castorina Elisteu, o Adilson, a Rosângela e outras pessoas aqui da lista aqui foram sumindo. Lúcia, tem bastante gente que participou, deu um oi, mandou um ok. Eu quero agradecer, vamos ver se o doutor Sérgio volta, deve ter tido algum problema na internet dele, mas agradecer a todos. E sexta-feira, aproveitar enquanto o doutor Sérgio não volta, o Show Corona, a revista, o link já está disponibilizado na lista, de contatos aqui, de comentários, ou querendo pode entrar em contato conosco para poder pedir a revista impressa, mas tem o link para baixar em PDF. E também tem o Estatuto do Idoso já atualizado. Outra coisa, sexta-feira nós vamos estar falando com o Wilson Cirilo. Ele é Master Coach, uma pessoa muito preparada, e ele vai estar falando sobre a questão da pessoa com aposentadoria, né? Aposentadoria. O doutor Sérgio falou aqui, mesmo link. Estou mandando a mensagem para ele entrar no mesmo link. Entendeu? O Cirilo, ele vai estar conosco sexta-feira falando sobre aposentadoria, tá? Aposentadoria. Tá complicado aqui. Tá. Fala, doutor. Oi. Caiu aqui. Pois é, Caiu, mas tá tranquilo. Tá igual o Vasco. Eu vou te dar uns comentários aqui até você chegar. Hein? Tá igual o Vasco, caindo toda hora, né? Nossa, o Vasco, Dragão. Meu Deus do céu. O Vasco tá mal, hein? Tá aqui. Oi. Mas é o seguinte. Mas eu estava falando exatamente mesmo. sobre o poder público, entendeu? A Secretaria de Saúde, criar um departamento, entendeu? Voltado exclusivamente para atender idosos com problemas cognitivos, né? Seria, assim, o nascimento de um centro de referência, né? Tá? Verdade. E aquilo que eu falei ainda há pouco, que eu sou contra, né? A não regionalização, né? Ou seja, a setorialização da saúde, né? Ou seja, o cara que mora no São Benedito pode ser atendido e o cara que mora na Grama, na Vila Ideal, não pode. Eu nunca vi isso. Aqui a gente fora tem isso. Não sei como. Eu morei em Belo Horizonte, uma época também tem. O cara morava numa rua, do lado ele podia atender na UBS, na outra não podia. Aí ele tinha que fraudar o número para poder ser assistido. Aí aconteceu o seguinte, o agente de saúde atendeu um parente dele do lado de lá da rua e o pai dele estava muito pior, faz na televisão e tudo. O pai dele veio a óbito aguardando atendimento, entendeu? Mas o agente comunitário estava do outro lado, não podia fazer nada, porque o lado ímpar, não sei de onde, Então, assim, existe algumas coisas que a gente sabe que é burocracia pura, coisa de planejamento de gabinete. E as coisas precisam um pouco mais para a realidade, na verdade. A nossa realidade parece um pouquinho, às vezes, distancia daquilo que é oferecido, né? Saúde, então, a gente vê muito isso. Agora, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua contribuição. Eu sei que você pode contribuir muito mais, nós vamos ter outros momentos que você está contribuindo, dando, né, feedback
que a sociedade precisa, a gente precisa. Nós sabemos que as famílias que têm passado por momentos difíceis com um familiar, né, doente, tudo, tem sofrido muito, porque não tem onde recorrer, não tem um centro de referência, não tem um serviço público de acolhimento, as unidades básicas de saúde não têm assistente social, não tem um acolhimento também nas UBS, muitas das vezes precariamente uma equipe muito reduzida, seja ela tradicional ou com PSF, enfim, esse serviço, de modo geral, da saúde, né, o acolhimento da saúde, a humanização da saúde, ela precisa ser olhada também com um aspecto mais amplo, né, um olhar meio de fato de humanização. A gente sabe que não é um profissional, mas são as diretrizes que são definidas. Então, o profissional remata, ele é submetido às diretrizes da chefia e tudo mais. São estratégias, né? Então, eu quero agradecer muito e eu queria, já falei sobre o Show Corona, que é a revistinha. Essa revista aqui foi desenvolvida pelo Departamento de Estudo do Idoso da Faculdade de Arquitetura, da UFJF, com apoio da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Então, essa revista é disponibilizada em PDF aqui nos comentários da nossa live, e alguém interessar pode solicitar também, que a gente tem essa revista impressa para ser encaminhada, né? A gente consegue estar encaminhando as revistas. É uma revista totalmente voltada para a pessoa idosa, nesse momento de pandemia, chama Show Corona, mas o conteúdo dela é todo de entretenimento, é a questão que o senhor colocou da questão intelectual, atividades intelectuais, caça-palavra, colar pontinho, ligar pontinho, procurar identificar situações muito diversas que envolvem o indivíduo idoso e tal. Muito bacana a revista. Se o senhor não teve a oportunidade de conhecê-la, eu vou encaminhar lá, chegar até suas mãos. Muito bacana a revista. Tá bom. Eu quero agradecer, né? Agradecer todos que participaram, todos que estiveram conosco aqui. A live fica gravada, tá? A live vai ficar gravada na minha página no Facebook, pode ser compartilhada e tudo. E eu queria as considerações finais do senhor, no sentido também de olhar o seguinte, o aspecto Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Como o senhor vê, né? O senhor já colocou algumas questões que necessárias para formar a cidade amiga do idoso. Uma delas é ter um centro de referência onde o idoso pode ser acolhido em toda a sua amplitude, né? Tanto essa questão de algumas deficiências cognitivas, como a questão da própria saúde no todo, enfim. Como que o senhor vê essa busca de transformar Juiz de Fora, de fato, uma cidade onde seja acolhedora, seja transformadora das vidas da pessoa idosa? Eu acho assim uma iniciativa brilhante, né? E, antes de tudo, muito, muito necessária, né? Na verdade, quando você pensa em cidade envelhecida, a OMS parece que ela fala em 7% da sua população acima de 60 anos é considerado uma cidade velha. Juiz de Fora tem mais de 15%, então não é velha. São 14,8%. Então, 14,8%. Então, mesmo considerado pela OMS, cidade velha. E por ser cidade velha, eu acho que aí está em hora já, como você colocou aí, criar alguns serviços, né, de atendimento a essa população, né, a população idosa. Tá? E outro dado que a gente tem que pensar é o seguinte: cuidar de idoso não é barato, né? Uhum. E as condições social nossa, econômica, né, ou seja, de uma forma geral, o Brasil todo, já são precárias, né? Mas a situação mais que a gente está vivendo agora fica pior, né? Então, nós temos que pegar o serviço público, né, que a princípio é um serviço gratuito, né, e de boa qualidade, sabe? Eu trabalhei no pronto-socorro muito tempo, né? E às vezes eu falava lá com os amigos: olha, se um dia eu cair na rua, alguém me achar desmaiado, traz para cá, que eu sei que eu vou ser atendido em 1 minuto, né? Entendeu? Eu já tive várias experiências dessa lá, eu vivi lá dentro, né? A pessoa chega lá pós-traumatizada, é uma equipe violenta em cima do cara, entendeu? Vai para a sala de cirurgia, para a sala de imagem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que bater palma para o serviço público, não também desmerecê-lo, né? Talvez muitas das vezes, à altura de ter um atendimento, por questões gerenciais, por questões financeiras, né? Mas, assim, as pessoas do serviço público, muitas das vezes elas trabalham de coração, né? Verdade. Comprometimento, né? Comprometimento, tem que ter respeito, tem que bater palma, entendeu? Então, eu acho que eu também falo.
essa ideia de colocar Juiz de Fora como uma cidade amiga do idoso, e a gente criar essas oportunidades, criar essas janelas aí para um atendimento de qualidade, digno, né? E até de referência, quem sabe, talvez até para o próprio Estado, não só mesmo aqui para nossas fronteiras, né? Mas acho que está de parabéns. Tá bom. Obrigadão. E complementando, eu também coloco sempre, quando as pessoas às vezes falam do Serviço Público de Saúde, principalmente, eu falo, olha, é o seguinte, você não conhece, você não sabe o que é o SUS, né? Tem problema de gestão, mas as pessoas que lá estão fazem das tripas do coração e são comprometidas. Errar é humano e sempre vai ter aquele ou outro, mas no modo geral o serviço de emergência, de urgência, ele é um serviço de alta qualidade. Só que muitas das vezes existe essa questão de estereotipar tudo por negativo, né? E fica tratando tudo como se fosse ruim e tal, porque não é feito do jeito que ele quer, é feito do jeito que precisa. Então tem essa coisa também, mas eu tenho a sua opinião. Eu acho que tem que valorizar o profissional, principalmente os de pontos, que coloca a cara para bater mesmo, porque tem muita gente comprometida e é por amor, porque se não fosse por amor o cara não fazia, porque às vezes o que ele ganha lá não compensa, às vezes ele tem que tirar do que ele ganha para poder complementar o que o Estado, né, de modo geral, oferta para trabalhar, mas enfim, mas nós vamos mudar isso, né? A gente acredita nisso, né? Por isso que a gente fica nessa, mas nós acreditamos, isso vai ser mudado um dia. Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, doutor Sérgio, né, pela participação, pelo apoio, e acreditamos que Juiz de Fora será a cidade amiga do idoso. Muito obrigado, até sexta-feira, é a última live dessa série Idoso em Foco, às 19 horas, com o Master Coach Wilson Cirilo, falando sobre aposentadoria. E terça-feira que vem, vai começar uma série de lives com os candidatos a prefeito de Juiz de Fora, para falar sobre o idoso, do dia 4 de agosto a 21 de agosto, de segunda a sexta, falaremos com os pré-candidatos a prefeito de Juiz de Fora. Hoje nós temos 15 pré-candidatos a prefeito de Juiz de Fora, então nós vamos falar foram todos convidados, sendo que alguns ficaram a confirmar e tudo, a partir de dia 4. Mas sexta-feira tem a última live da série Idoso em Foco. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima sexta-feira, 19 horas. Aquele abraço. Valeu. Boa noite, valeu. Falou.